Olá, vamos resolver mais uma questão que envolve triângulo, que diz o seguinte: se x é a medida do lado maior de um triângulo escaleno, e 7 cm e 4 cm são as medidas dos outros dois lados, quais os possíveis valores de x? Nessa questão tem que tomar cuidado com duas coisas. Primeiro, a chamada condição necessária para a existência de um triângulo. Lembra que um triângulo, se você considerar um triângulo de medidas A, B e C, imagine aqui um triângulo que tenha uma base B, um lado medindo A e um outro lado medindo C, ABC, você vai perceber que nenhum dos lados é maior do que a soma dos outros dois. Nessa situação aqui, o A é menor que B mais C, o B é menor que A mais C e o C é menor que A mais B. Essa é uma observação que nós temos aí em relação aos triângulos. Se fosse diferente, imagine que o lado B, por exemplo, a base, fosse maior que os lados A e C. Imagina que tem aqui uma situação em que eu vou construir um triângulo. Pego uma base B, uma medida para o lado A e uma medida para o lado B. Para o lado C, de tal forma que o lado B é maior que A mais C. Perceba que dessa forma aqui, olha, é impossível que você construa o terceiro vértice, Imagina que você vai tentar fechar o triângulo, você não consegue. Então a condição suficiente necessária para que um triângulo exista é que o maior dos seus lados, vamos chamar o maior desses lados aqui de B, Aí você tira essa condição daqui, o maior dos seus lados, B, seja menor do que a soma dos outros dois, o nosso exemplo aqui, A mais C. Então esse B aqui é o lado maior. E é isso que aparece nesse exercício. Perceba que x é a medida do lado maior, Então x, se é o lado maior, para que o triângulo exista, tem que ser menor que a soma dos outros dois, que medem 7 e 4, 7 e 4 são as medidas dos outros dois. Então x é menor que 7 mais 4. Então x é menor que 11. Então, se x for menor que 11, lembra, são números inteiros, x não pode ser zero, então nosso triângulo não existe. Então, nós temos que o x pertence ao conjunto de medidas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Perceba que o 11, nossa bolinha aqui é vazia, 10. Só que aí tem mais um detalhe, A resposta final não é essa. Por quê? Porque ele fala que o nosso triângulo é um triângulo, é um triângulo escaleno. E se ele é um triângulo escaleno, todos os seus lados têm medidas diferentes, Se eu tiver num triângulo 3 lados com medidas diferentes, o triângulo é escaleno. Se eu tiver 2 lados com a mesma medida, ele é isósceles. Se eu tiver os 3 lados com a mesma medida, ele é um triângulo equilátero. E ele diz que o nosso triângulo é escaleno. Então o nosso x pode ser qualquer um desses números, com exceção de 4, eu tenho um triângulo isósceles, e 7. Se o meu x medir 4, eu tenho um triângulo com medidas 4, 4 e 7. Continua valendo a relação, O maior lado 7 é menor que a soma dos outros dois. Se o meu triângulo tiver um x medindo 7, eu vou ter um triângulo com lados 7, 7 e 4. Ainda o maior lado 7 é menor que 7 mais 4.
Ou seja, tirando o 4 e o 7, qualquer outro valor de x dentro desse intervalo, números inteiros, né, é um possível valor de x. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 valores possíveis para x. Ok?